Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro do Catequese em Cristo. Eu sou Maurício, quero desejar já de início que a paz de Jesus esteja dentro do seu coração, dentro da sua mente, e que o amor de Maria permeie em toda a sua vida e de toda a sua família. Estamos aqui iniciando mais um encontro, o encontro número 9, nessa nossa sequência do Catequese em Cristo. E agora, como vocês sabem, a gente já comentou em encontros anteriores, nós estamos intercalando um tema bíblico e um tema cristão avulso, aberto, dentro daquilo que o Catecismo da Igreja Católica nos apresenta como conteúdo, como temas a serem trabalhados na catequese. Então, sempre assim, um tema bíblico e um tema cristão geral, ok? Bom, então no último encontro que falamos sobre Bíblia, que foi o encontro número 7, nós iniciamos toda a apresentação bíblica, como é a estrutura, como ela está organizada, e falamos, claro, do primeiro grupo bíblico, primeiro grupo literário da Bíblia, que foi o Pentateuco. Hoje nós vamos avançar mais um passo. Eu já comentei e vou sempre reforçar. A Bíblia é um livro maravilhoso, extraordinário, divino, inspirado por Deus. E é um livro que não foi feito ao acaso, de uma maneira desgarrada. É um livro organizado. Ele foi criado, ele foi concebido numa sequência que apresenta a caminhada do povo de Deus rumo à catequese, rumo ao reino por ele preparado. Por isso, é um livro que tem grupos literários muito próximos, muito organizados, para que desta forma a gente possa se apropriar da palavra de Deus de uma maneira mais profunda. Então agora nós estamos avançando. Deixamos o Pentateuco, ainda estamos no Antigo Testamento, mas agora vamos falar de livros históricos. E já vamos ver que dentro dos livros históricos nós temos alguns subgrupos. E hoje falaremos dos livros históricos da obra deuteronomista. Apenas relembrando, Deuteronômio quer dizer segunda lei. Então todos esses livros que estiverem aqui dentro desse subgrupo deuteronomista são livros que abordam a segunda lei apresentada ao povo de Deus ainda no tempo de Moisés. Vamos compreender como tudo isso se organiza? Olha aqui, ó. Nosso Antigo Testamento é dividido em 4 grupos literários. Então, os 46 livros do Antigo Testamento, eles estão organizados nestes 4 grupos. Nós já falamos do Pentateuco. Estamos iniciando agora uma abordagem com os livros históricos, que são 16. Ainda teremos livros sapienciais e, por último, livros proféticos. Os livros históricos, que são 16, eles também se subdividem. Vamos conhecer aqui como é que isso está organizado. Livros históricos, eles apresentam a história de Israel e do judaísmo desde os tempos da conquista da Terra Prometida até o período do Novo Testamento. Então, os livros históricos, eles trazem toda essa história de Israel de uma maneira muito organizada, em alguns momentos até repetitiva, que era para as pessoas poderem absorver ainda melhor os conhecimentos da palavra de Deus. E aqui, como vocês podem ver, esses livros eles apresentam uma cronologia, debates e interpretações de situações que expressam a fé diante dos problemas do povo. Então, o próprio nome livros históricos já nos remete a isso, ele conta a história do povo. Então, não são livros que têm como objetivo profecias, também não são livros sapienciais que vão nos trazer a sabedoria de Javé, não. Esses livros, por mais profundos que eles sejam, eles têm um objetivo bastante histórico, podemos dizer até mesmo científico, né, no ponto histórico da palavra, porque ele apresenta de fato, com muitos detalhes, tudo o que aconteceu ao longo de todo esse período. Quem foi o rei de cada tempo, como as coisas aconteceram, como que o acesso à Terra Prometida aconteceu, como é que tudo foi dividido. Então, realmente são livros maravilhosos para que a gente se aprofunde em todo esse conhecimento cristão. E eu falei para vocês que os livros históricos eles têm 4 subdivisões, né? Eles se subdividem em pequenos grupos, a gente vai chamar de subgrupos. Esse que nós vamos falar agora, no encontro de hoje, obra histórica deuteronomista. Também tem a obra histórica cronista, literatura midrástica, que são experiências de vida, e livros dos 2 séculos antes de Cristo. Né? Nome estranho para um subgrupo, mas esse é o nome que os historiadores e os estudiosos da Bíblia dão, porque são apenas 2 livros, primeiro e segundo Macabeus, e vocês vão ver que são livros maravilhosos,
que infelizmente eles não estão em muitas bíblias aí por outras religiões, né? Em especial as religiões protestantes, elas não admitem os livros 1º e 2º Macabeus. Então, os livros históricos, né, são vários livros, 16, estão divididos, subdivididos nesses grupos aqui. Hoje, nesse encontro, vamos falar da obra histórica deuteronomista. Logo assim que acaba o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, temos a obra histórica deuteronomista. E o que essa obra histórica deuteronomista nos traz? São livros influenciados diretamente pelo autor do Deuteronômio, por isso tem esse nome, que tem como característica principal a predileção de Deus pelo povo monoteísta. Então estamos falando aqui, vamos entender o que aconteceu no Pentateuco. No Pentateuco, os 5 primeiros livros, eles apresentam a criação do universo, a criação que Deus faz, toda a história de Abraão, Isaac, Jacó, a ida para o Egito e, claro, a libertação que esses hebreus recebem das garras egípcias por Moisés, claro, inspirado e abençoado por Deus, Javé. Então, quando acaba o Pentateuco, Javé continua seu plano de formação do povo de Deus. E neste plano, claro, não há espaço para outros cultos, não há espaço para as outras crenças. Monoteísmo, apenas Deus é Deus. Não existem outros, não existem acima nem abaixo. Apenas Deus é Deus. Monoteísta quer dizer a crença em um único Deus, Javé, o Senhor do Universo. Então, a nossa obra histórica deuteronomista, ela contém aqui esses 6 livros que nós estamos vendo. Josué, Juízes, Samuel I e II e Reis I e II. E vocês vão ver que essas 6 obras, elas vão explicar muita coisa sobre o que acontece quando o povo de Deus é escolhido e sai do Egito em busca da Terra Prometida. A gente vai conseguir entender o que aconteceu, né? Josué, vocês vão ver daqui a pouquinho, ele foi o sucessor de Moisés, ele era o auxiliar de Moisés e foi ele que assumiu, ele que tomou a frente, claro, inspirado por Javé, quando eles adentram a Terra Prometida, lá por Jericó. Depois a gente tem juízes que foram considerados aqueles líderes de todo o povo, então cada região tinha o seu juiz, que era como se fosse a pessoa mais experiente, o conselheiro, e era ele que liderava todo o processo, toda a formação do povo. Esses juízes, eles foram sendo pressionados e não conseguiram mais administrar tudo o que estava acontecendo. Talvez o poder deles ou a capacidade para controlar aquele crescimento social da formação do povo de Deus foi ficando enfraquecido, né? O poder e essa capacidade foram perdendo talvez a sua força. E aí a gente vai ver que com Samuel I e II há uma preparação para as monarquias, por isso depois o livro de Reis. Vocês estão vendo que a Bíblia é um livro muito organizado, a gente sai do Pentateuco contando uma história, esse povo sai do Egito, entra na Terra Prometida, liderados por Josué na entrada a Jericó, um período onde os juízes são os sábios conselheiros. Infelizmente por um tempo dá certo, mas depois começa a não ter força mais os juízes apenas para tomar essas decisões, e Samuel vai preparando o espaço para que as monarquias tenham o seu momento, né? Começados ali por Saul e Davi. Então são essas histórias que estão presentes na obra deuteronomista. Legal, né? E agora aqui um quadro que talvez vocês vão ficar cansados de ver, mas esse quadro vai ajudar muito a nossa didática, a gente compreender, a gente entender até visualmente como tudo está organizado na Bíblia. Ó, temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os grupos 1, 2, 3 e 4 e os subgrupos, esses verdinhos aqui. Ó, nós estamos neste subgrupo, obra histórica deuteronomista. Então, a cada encontro bíblico que nós tivermos aqui no Catequese em Cristo, a gente vai falar de um desses grupinhos aqui, ó. Alguns vão ter muitos livros, então vão ser vídeos um pouco maiores. Outros vão ter apenas um livro, como esses aqui, ó. Aí os encontros vão ser bem curtinhos. Então, como eu falei, nós saímos do Pentateuco, entramos nos livros históricos na obra deuteronomista. Vamos falar agora um pouquinho desses 6 livros. E como vocês já viram nos encontros anteriores, quando a gente falou de Bíblia, claro, o objetivo aqui não é um curso bíblico, nós estamos fazendo uma catequese. Então, nós vamos abordar esses livros na sua essência, de uma forma um pouco mais resumida, de uma forma bem objetiva, para que você tenha o entendimento da palavra de Deus na sua amplitude. Se você quiser se aprofundar
mergulhar de cabeça, coração, corpo e alma na Bíblia de uma maneira muito, mas muito profunda, o convite que eu te faço está aqui abaixo, a Bíblia em resumo.org. Esse é o estudo bíblico que eu desenvolvi ao longo de muitos anos, virou um livro e também um canal, que se você acessar aí, você cai lá na playlist e vai poder ver cada um dos livros da Bíblia de maneira muito profunda, ok? Então vamos lá falar desses 6 livros deuteronomistas. Começando aqui por Josué. Olha aqui, vocês já sabem que esse quadro é um quadro de controle para a gente saber onde a gente está, né? Onde estamos. No Antigo Testamento, nos livros históricos, obra deuteronomista, livro Josué, a sigla é essa, é o livro 6 dos 73. Bem didático isso, né? Ajuda bastante a gente a entender como as coisas funcionam. Esse daqui é a figura, né? Uma figura bem emblemática. Se você for procurar aí na internet, você vai ver sobre Josué, você vai ver muito essa foto espalhada. É uma foto, uma ilustração bastante antiga. Desde quando eu sou adolescente eu já via essa imagem, essa ilustração em alguns livros quando eu estudava a Bíblia. É um livro de 24 capítulos e a gente vai compreender aqui, eu já comentei, mas Josué ele foi auxiliar de Moisés. Então ali quando Moisés, Arão, seu irmão, né, tomam a iniciativa, liderados e orquestrados por Javé, mas eles aceitam a missão e vão dando seguimento junto com aquelas milhares e milhares de pessoas rumo à Terra Prometida. Eles ficam 40 anos vagando ali pelo deserto, pela região do Sinai. Josué é um dos homens que faz parte dessa comitiva, né? Então ele era, claro, bem mais jovem que Moisés. Então quando Moisés já tinha uma idade avançada, Josué ainda estava numa idade mais jovem. Por isso ele era auxiliar de Moisés e ele foi escolhido por Deus para adentrar a Terra Prometida. Isso é o que está disposto e escrito no livro de Josué, que é maravilhoso. Então, Moisés ele tem um tempo longo de dedicação ao chamado de Deus, né? Por mais de 40 anos, cerca de 40 anos, ele lidera, ele organiza esse povo em busca da Terra Prometida, praticamente perdidos por todo aquele deserto do Sinai. Se você aí do outro lado não teve a experiência de já conhecer o Sinai, de já ter ido lá naquela região do Golfo de Acaba, saiba que é uma região muito montanhosa, que até hoje as pessoas se perdem lá dentro, de tantas montanhas, é tudo muito parecido, é um lugar muito seco, muito árido, e não dá nem para imaginar o que esse povo passou. Então Josué é escolhido praticamente para suceder Moisés. Quando eles chegam ali próximo a Jericó, que eles já estão avistando Jericó, a gente sabe da história, né, que Moisés ele deixa essa vida terrena, esse plano físico, e é arrebatado por Deus aos céus. Josué é o escolhido para adentrar a Terra Prometida por Jericó. É uma região ali na divisa da Jordânia com hoje o que a gente chama de Cisjordânia e Israel. Então, ele é o escolhido. Na primeira parte do livro de Josué, eles falam sobre a conquista da Terra Prometida, o cerco de Jericó, toda aquela força que Javé vai à frente dos exércitos. Tem uma parte do livro de Josué que diz isso, que o próprio Javé estava presente nos exércitos quando eles adentraram a cidade de Jericó para conquistar a Terra Prometida. Na segunda parte do livro de Josué, é feita uma apresentação de como as 12 tribos de Israel receberam as suas partes de terra. Olha só que interessante, para quem não sabe, até hoje essas regiões elas são compreendidas e aceitas pelos judeus, especialmente pelos mais tradicionais. Então a gente sabe que Jacó, Israel, teve seus filhos e desses filhos e seus descendentes, 12 tribos foram escolhidas. Neftali, Dan, Asser, vários outros, Benjamim, Judá, e cada um desses 12 recebeu uma parte de terra. Muito interessante, né? E é aqui, neste livro de Josué, na segunda parte do livro dele, que se explica como a partilha foi feita. Uns ficaram para o norte, os outros ficaram mais para o meio, alguns ficaram para o sul. Teve algumas tribos, se não me engano, 1 ou 2 tribos que tiveram espaços em 2 pontos diferentes para ficar mais proporcional. E a explicação é feita de uma maneira maravilhosa, muito interessante mesmo. Fica aquele convite, se você quiser se aprofundar ainda mais, a Bíblia em resumo.org. E a terceira parte apresenta o fim da vida de Josué, também uma parte muito intensa, muito bonita, deste homem que foi um grande servo de Deus, talvez um dos nomes mais emblemáticos de toda a nossa história judaico-cristã. Pois se estamos aqui hoje, é porque homens como Josué deram suas vidas, aceitaram o plano de Deus em suas vidas para fazer tudo acontecer.
Então assim que Moisés é chamado aos céus, Josué assume essa entrada na Terra Prometida. E o livro conta como tudo isso aconteceu. Interessante, né? Se você não sabia que o livro de Josué fala disso tudo, agora você sabe. Depois de Josué, nós temos Juízes, aqui ó, Antigo Testamento, Históricos, Deuteronomista, o livro 7 de 73. E umas telas para trás eu já falei um pouquinho, né, do porquê do nome Juízes, né, que eram ali os líderes, os conselheiros de todo esse povo. E o livro, claro, ele traz uma continuação da conquista, então ele é quase uma continuação direta do livro de Josué, onde eles conquistam a Terra Prometida, dividem ali a região, tem o fim da vida de Josué, e essa conquista ela é continuada aqui em Juízes. Fala sobre a vida das tribos até o período monárquico. Então é um livro de 21 capítulos, mas que ele é muito importante por isso. Desde o início da formação da terra, a divisão das 12 tribos, até o início das monarquias, lembra que eu comentava uns minutos antes? Teve esse período de juízes, onde você não tinha ainda um rei estabelecido. Tinha essas pessoas que eram pessoas com amplo conhecimento e eram conhecidas como aconselhadores, juízes. Por isso, eles que lideraram o povo por todo esse tempo. E eles eram basicamente divididos em dois grupos distintos. Nós tínhamos os juízes menores e os juízes maiores, mas você vai ter aí uma confusão até com o nome. O juiz menor eram os chefes oficiais, eram aqueles talvez que eram escolhidos pelo povo, ou então que tinham ali uma missão quase que hereditária. Eles eram chamados de menores por quê? Se eles eram os oficiais, os formais. Porque os juízes maiores eram aqueles que tinham carisma, prestígio do povo. Mesmo não sendo os líderes que sucediam de maneira oficial, né, a liderança ali, toda aquela chefia, eles eram os que de fato conseguiam influenciar mais as pessoas. Então nós tínhamos juízes menores e juízes maiores. Maurício, e quantos juízes desses tinham? Olha, no livro apresenta vários nomes, inclusive algumas mulheres foram juízas também. E eles estavam espalhados por todas as 12 tribos. Então, em várias regiões de Israel, é como se eles fossem ali chefes do poder judiciário daquele lugar. Alguns informais, mas muito influentes, outros formais, que tomavam talvez as decisões principais. Então era assim que eles se organizavam, com essas lideranças, por isso chamados juízes. E o grande desafio desses homens de Deus era proporcionar, trazer ou chacoalhar as pessoas para que elas tivessem a consciência de manter-se no projeto de Deus, sempre com uma sequência. Eles sempre orientavam, de acordo com o que o livro nos apresenta, não é o que o Maurício está falando, esses juízes sempre orientavam uma sequência: pecado, castigo, conversão e graça. Então esses juízes, basicamente, eles tinham esse fluxo de orientação espiritual e religiosa para as pessoas, para que elas não se desvirtuassem. Olha, a gente erra, a gente passa por um castigo, por uma penitência, a gente se converte, se arrepende e a gente alcança a graça de Javé. Até hoje nós temos isso, certo? Então, para vocês terem uma ideia de que esse caminho espiritual de conversão, de pecado, de reconhecimento e melhoria contínua do nosso coração diante de Deus vem de muitos séculos, de milênios atrás, desde o tempo dos nossos irmãos judeus. Se você parar para pensar, nós somos judeus que acreditamos nas profecias, não é verdade? Cristão. Quem é um cristão? É um judeu que acreditou nas profecias de que o Messias viria, veio e é o Salvador. Então nós somos esses judeus que creem em Cristo, que creem nas Escrituras. Vamos lá. Então falamos de Josué, de Juízes. Agora a gente vai ter dois livros muito bonitos e emblemáticos. Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Samuel tem 31 capítulos. Quem foi Samuel? E vamos entender aqui, ó, Antigo Testamento, Históricos, Deuteronomista, 1 Samuel, 8º livro da nossa sequência. Nos seus 31 capítulos a gente vai conhecer e entender que Samuel ele foi um sacerdote, um profeta e um juiz. Olha aqui, ó. Ele era um dos juízes, talvez aí o último grande juiz da história do povo de Deus. E por que eu digo o último grande juiz? Porque foi ele que recebeu talvez a pressão do povo
a pressão da sociedade hebraica para que houvesse uma nova forma de governança, porque os juízes, que eram apenas aconselhadores do povo, né, eram conselheiros do povo, segundo a sociedade, os juízes não estavam dando conta mais do recado, eles estavam enfraquecendo a sua capacidade de organizar a sociedade. Então esse povo começou a pressionar muito a sociedade, começou a pressionar muito os juízes. E como Samuel talvez era o grande nome do período, ele que participou, ele que foi o homem responsável por essa transição de juízes para monarquias. Então, o próprio Samuel, recebendo essa pressão, até mesmo contrariando o que Javé queria, que Javé não queria que a monarquia acontecesse. Você sabia disso? Você sabia que a vontade de Deus, a vontade de Javé, segundo os livros do Antigo Testamento, era que não houvesse um rei, era que não houvesse uma monarquia, era que nunca tivesse havido um rei Davi, um rei Salomão e tantos outros que vieram depois. Por quê? Porque Deus Javé entendia que em seu plano salvístico os juízes eles eram mais do que suficientes para aconselhar as pessoas e que a própria consciência delas já deveria ser o guia, deveria ser o direcionador de suas ações. Então o povo não quis isso. E tem algumas partes dos livros que até Javé disse: vocês querem isso? Vocês vão se arrepender muito, mas vocês querem um rei? Eu vou dar um rei para vocês. E é mais ou menos dessa forma que o Antigo Testamento nos apresenta como essa transição aconteceu. Então fala de uma formação política mais democrática, que eram as monarquias. E por que mais democrática? Porque a figura de um rei, com todo o seu poder, com toda a sua capacidade decisória, já tinha uma possibilidade de sofrer mais pressão das pessoas. Os juízes nem tanto, eles só aconselhavam. Um rei, como ele é líder, chefe, como ele é dono, como ele é governante, ele sofre mais ainda pressão para que ele tome alguma iniciativa. Então a formação política ela ficou mais democrática, as pessoas tinham mais participação em tudo. E também, segundo o 1 Samuel, os reis deveriam ser ungidos por Javé, deveriam ser homens que fossem abençoados por Deus para que eles pudessem liderar e governar. Monarquia, um mal necessário para assegurar controle e retidão. Olha só que frase forte, que frase emblemática, e ela vem dos ensinamentos do livro de Samuel. Monarquia, um mal necessário. O próprio Javé não queria que a monarquia, que a figura de um rei fosse necessária, mas um mal necessário. Já que o povo pressiona para ter um rei, para ter um homem que governe tudo, que ele seja ungido e assegure controle e retidão. Então, é isso que o livro de Samuel, 1 Samuel, nos apresenta. Bem objetivo, mas também ao mesmo tempo bem completo. Aí a gente segue para 2 Samuel, onde a gente vê que Davi é o rei ideal. Então, depois de toda uma problemática entre um primeiro rei que queria se autoproclamar, que era Saul, Davi, a gente sabe a história de Davi, que com sua funda e algumas pedras ele consegue vencer o grande gigante Golias, que era um filisteu, e aí Davi fica muito famoso. Por isso, Davi acaba sendo um nome muito forte, muito emblemático, e ele é considerado o rei ideal. Em 2 Samuel, toda essa história é contada. Então a gente sabe que Davi ficou exilado por um tempo na própria Filisteia, de onde era Golias, mas aí depois de um tempo, quando ele cresce, volta a Jerusalém e consegue impactar as pessoas de uma maneira muito profunda, porque realmente ele era um homem de Deus. Para os judeus, ele é, talvez ainda hoje, o maior nome do judaísmo, que está à espera do Messias. Os judeus ainda aguardam a vinda do Messias Salvador, que nós cremos que é Jesus Cristo, e os judeus ainda aguardam. Então, fora o Messias Salvador, Davi é o grande maior nome do judaísmo. O livro também fala sobre a conquista de Jerusalém, que era o centro político e religioso. E lá existe até hoje uma demarcação em Jerusalém chamada Cidadela de Davi, porque quando Davi é empossado como o primeiro grande rei ungido por Deus, ele cria ali um espaço para que a monarquia pudesse ser administrada, chamado Cidadela de Davi. Se um dia você que está aí do outro lado tiver a chance de visitar aquela região, ou pela internet você quiser olhar os mapas, procure Cidadela de Davi. É um lugar que existe lá até hoje, é bem demarcado. E o livro de Samuel ainda traz algo muito maravilhoso para nós cristãos, claro, em especial. Nos seus 24 capítulos, mais ao final, ele traz uma profecia de Natã, que é um grande profeta,
bíblico do Antigo Testamento, e a profecia de Natã fala sobre o messianismo. É aqui que se inicia o entendimento judaico de que um Messias, um Salvador, viria ao mundo como grande rei, como grande Salvador. E é por esse entendimento que na análise dos judeus, o Messias não pode ou não podia ser Cristo. Por quê? Porque como os judeus eles se desenvolveram no período da monarquia com grandes reis que lideravam de uma maneira muito forte, a profecia de Natã, quando falava do messianismo, que o verdadeiro rei, o Messias, o Salvador viria, os judeus sempre entenderam que fosse um rei poderoso, rico, forte, grande. E quando vem Jesus, ele é o contrário disso tudo. Ele é simples, humilde, amoroso, gentil, simples, até mesmo fraco no dia a dia, se a gente pode falar simplório, né? Pobre. Então, a profecia de Natã, quando fala do messianismo, ela já falava de Jesus Cristo. Infelizmente, os judeus não creem, eles têm outras crenças, né? De que esse rei ainda virá. Mas para nós, cristãos, esse foi o primeiro dizer, foi o primeiro momento onde Cristo foi anunciado, onde o próprio Javé proclama que virá ao mundo como homem em algum momento da história, e nós sabemos que esse momento aconteceu. Então vamos lá, avançando para os últimos 2 livros para encerrar o nosso vídeo. 1º Reis e 2º Reis. Vocês já devem estar entendendo por que chama Reis, né? Nós tivemos então o período de Josué, que entra a Terra Prometida, divide a Terra Prometida pelas 12 tribos. Juízes são escolhidos e espalhados pelas 12 tribos como aconselhadores do povo. Esses juízes vão perdendo um pouco a influência e a força, e a monarquia começa com Davi. Como a monarquia começa, agora nós temos 2 grandes livros que explicam detalhe a detalhe essa monarquia inteira. Dezenas de reis que passaram, Davi, Salomão e muitos outros, dezenas deles, até praticamente a vinda de Jesus Cristo. Então, é isso que Reis nos apresenta. 1º Reis, Antigo Testamento histórico deuteronomista, é o 10º livro dos 73. Em seus 22 capítulos, ele dá uma continuidade aos fatos e acontecimentos monárquicos que aconteceram e começaram, claro, com Davi. E a gente sabe, claro, que Davi tem um filho chamado Salomão, né? Um de seus filhos, na verdade, Salomão, ele assume o trono de Davi, e com Salomão, aqui em 1º Reis, ao final de sua vida, segundo o que as escrituras nos apresentam, Salomão ele vai perdendo um pouco as suas faculdades mentais, ele vai perdendo um pouco a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de liderança, pois pela história Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, pois foi isso que ele pediu a Deus. Quando Deus ofereceu a Salomão, o que você quer, Salomão? Você que é descendente de Davi e que vai reinar por toda essa terra, o que você quer receber de Deus? E ele pediu sabedoria. Então, por isso, Salomão ele é considerado o homem mais sábio já existente na história cristã e judaica. Só que ao final da sua vida, depois de ter feito muitas coisas maravilhosas, inclusive ele que ergueu o grande templo de Jerusalém, que é conhecido também como Templo de Salomão, ele vai ficando um pouco zureta, ele perde um pouco ali a capacidade de pensar, de decidir, e faz algumas coisas muito ruins ao final do seu reinado. E essas coisas ruins, essas decisões ruins que ele faz, elas acabam dividindo Israel em 2 reinos diferentes. Um no sul, que é chamado Reino de Judá, e tem a sua capital em Jerusalém, e outro no norte, Reino de Israel. A capital era Samaria, região que existe até hoje com esse nome lá. E olha que legal, ao longo de todo o período das monarquias, então, a partir de Salomão, sempre houveram 2 reis, o rei do norte e o rei do sul. Outra informação muito importante para você neste momento. O sul, que é o reino de Judá, a capital Jerusalém, ele foi muito atacado pelos persas e babilônicos. Por quê? Porque os persas e babilônicos, que é a mesma região, só em períodos diferentes, Pérsia e Babilônia é a mesma região, eles ficam próximos do sul de Israel. E aqui no norte, vocês vão lembrar de um nome que eu vou falar agora, que vocês já devem ter ouvido muito na Bíblia, Assíria. Então o norte de Israel faz fronteira com a Assíria, que é a região que hoje é o Líbano, a própria Síria, o norte da Jordânia.
Por isso que sempre no norte eles tinham invasões dos assírios e sempre no sul eles tinham invasões dos persas e babilônicos. Alguém deve estar aí do outro lado, nossa, meu Deus, talvez eu lendo e relendo a Bíblia, mas eu nunca tinha entendido dessa forma. Pois é, com Salomão o reino é dividido, sul e norte. Aqui divisa com a Babilônia e aqui divisa com a Síria. Por isso que houveram tantos problemas com babilônicos e assírios invadindo Israel. Diversos reis, constantes guerras e períodos de exílio. É isso que 1 Reis nos apresenta. E aí, gostaram da abordagem? Legal, né? Eu falei que mesmo sendo objetivo, a gente traz aqui um entendimento bem amplo, bem profundo. E o último livro da obra deuteronomista é 2 Reis, que em seus 25 capítulos, ele apresenta também as descendências monárquicas que assumem os tronos dos dois reinos, né? Sul e Norte. Então ele vai dizendo, olha, depois do rei tal, entra o outro rei, que aí vem Acás, que aí vem fulano, que aí vem esse, que aí vem aquele. E ele vai dizendo tudo isso. No norte entrou tal, no sul entrou fulano. E eles brigaram. E às vezes eles ficavam amiguinhos, depois brigavam de novo. Em geral eles ficavam brigados, tá? Por quê? Olha só que coisa interessante também. Os descendentes de Salomão, eles assumem o reino de Judá, capital Jerusalém. Por isso que existia uma briga tão grande entre sul e norte, porque os descendentes de Davi, eles assumiram o reino do sul, Judá, Jerusalém. E as pessoas que deram o golpe, digamos assim, eles assumiram o norte, os samaritanos. E é por isso que se criou uma rixa muito grande entre judeus, Judá, e samaritanos, Samaria. Nossa, Maurício, então por isso que no tempo de Jesus os samaritanos eram vistos como pessoas ruins? Exatamente, vem desde aqui, ó, justamente pela divisão do reino e porque foi aqui que os descendentes de Davi assumiram. Era considerado a parte boa do reino de Israel e aqui era considerada a parte ruim. Olha só, você não sabia disso? Que bom então que nós estamos aqui juntos. Catequese é cultura e fé. Então essas descendências são apresentadas e há, em 2 Reis, uma intensa ação profética. Muitos profetas que vão apresentando as suas visões que Deus manda, vão apresentando as suas orientações ao povo. E vocês vão ver que muitos profetas profetizavam no sul, muitos profetas profetizavam no norte. Maurício, então quer dizer que é no período desses vários e vários reis que todos aqueles profetas do Antigo Testamento eles fizeram sua atividade? Exatamente. Por isso que tem intensa ação profética. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Abdias, Malaquias, todos esses profetas que nós vamos falar deles, um por um, eles profetizaram neste período, quando o reino estava dividido. Por isso que tinha profetas do sul e profetas do norte. Isaías, por exemplo, era profeta do sul, aí tinha os profetas que eram do norte. Entendeu? Legal, né? Tá vendo como é importante a gente conhecer e estudar a Bíblia de uma maneira mais organizada? Senão a gente acaba fazendo interpretações muito erradas. E é por isso que existem tantas denominações cristãs espalhadas pelo mundo. Cada um entende de um jeito e vai criando e fundando a sua própria igreja. Aí vira um negócio complicado e difícil, né? Por isso que a Igreja Católica é tão maravilhosa, porque ela é a igreja mãe, ela é a pedra fundamental, é com ela que Cristo fundamenta a sua união entre ele e os homens. Período de formação do judaísmo, é aqui que a religião judaica é criada, que até então nós estávamos falando do povo hebreu que chegou à Terra Prometida, que era o povo escolhido. Então esse povo ele ia se organizando, ia recebendo as orientações dos juízes e tudo mais, mas nesse período de reis, a religião judaica ela é formada, e a gente vai ver isso em alguns vídeos para frente. E claro, muitos desvios aos preceitos de Javé acontecem, especialmente na região do norte, né? Não sempre, às vezes aqui também, mas muitos desvios aos preceitos de Javé acontecem. Por isso que os profetas têm uma ação tão forte. E assim a gente encerra esse vídeo, que vocês perceberam que é um pouco mais longo que as outras catequeses que a gente tem no Catequese em Cristo, mas, claro, sempre que nós tivermos muitos conteúdos, a gente vai fazer um vídeo um pouco maior, para que você, para que toda a sua turma, se você estiver em grupo, possa se aprofundar verdadeiramente na Palavra de Deus.
Mais uma vez eu faço o convite, não esqueça, você tem o link aí. Quer se aprofundar mais na Bíblia de uma maneira bem intensa e profunda, bem dinâmica? A bibliaemresumo.org. Vai ser um prazer receber você por lá também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, no próximo encontro. Que Jesus e Maria estejam abençoando grandemente a sua vida. Tchau, tchau.